Bom dia, amados! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja contigo nesta manhã e com a sua família. Glória a Deus, aleluia! Vamos dar continuidade sobre a história da quarta viagem missionária do nosso apóstolo Paulo. E no último devocional eu comentei que com muita dificuldade, correndo risco de vida, a tripulação daquele navio saltaram nas águas em meio àquela tempestade. Aqueles que sabiam nadar conseguiram nadar e chegar na praia da ilha de Malta, e aqueles que não sabiam nadar chegaram agarrados em madeiras, porque o navio já estava todo desmanchando. O próprio navio já estava partindo ao meio, então aqueles que não sabiam nadar agarraram em alguma tábua, alguma madeira do navio, mas conseguiram chegar também são e salvos naquela praia, naquele dia, naquele amanhecer. E eu falei no último devocional que o comandante e o centurião, depois que eles chegaram, eles contaram, e todos os 276 tripulantes do navio estavam ali são e salvos. Cumpriu-se aquela promessa que o anjo de Deus deu ao apóstolo Paulo um dia antes. Eu falei que o anjo apareceu para Paulo e disse que ele seria salvo juntamente com toda a tripulação. Assim que eles chegaram naquela ilha, eles foram muito bem recebidos pelos moradores daquela ilha. Eles foram muito bem acolhidos. E nos diz que estava muito frio e eles molhados. Então aqueles moradores, com muito amor, com muito carinho, acenderam uma enorme fogueira ali naquela praia, para que aqueles tripulantes, náufragos, pudessem ali se aquecer. E o apóstolo Paulo, uma pessoa sempre disposta e pronta para ajudar, ele foi ajudar aqueles moradores carregar lenhas para colocar naquela fogueira. E num determinado momento que ele estava pegando uma daquelas madeiras, uma daquelas lenhas para botar na fogueira, uma serpente muito venenosa, os moradores conheciam muito bem aquela serpente venenosa, aquela cobra venenosa, e eles sabiam que todas as pessoas que eram picadas por aquela cobra, elas morriam quase de imediato. E eles viram aquela cobra fugindo do calor do fogo e pendurou nas mãos do apóstolo Paulo. Pendurou de tal maneira que o apóstolo Paulo simplesmente sacudiu ela naquela fogueira e aquela cobra morreu. E agora aqueles moradores ficaram pensando o seguinte: esse homem realmente é um assassino, é um criminoso, ele está pagando pelas maldades que ele fez no passado. Deus permitiu que ele fosse salvo da tempestade, mas em compensação ele agora vai morrer picado por essa cobra. E eles ficaram esperando ali o apóstolo Paulo morrer de imediato. E o tempo foi passando, e o apóstolo Paulo, nada aconteceu com o apóstolo Paulo. E eles então passaram a pensar outra coisa do apóstolo Paulo. Eles achavam que agora estava perante um Deus, que um Deus estava visitando aquela ilha, aquele povo. Eles passaram a achar que o apóstolo Paulo agora era um Deus, em virtude de não ter acontecido nada com a picada daquela serpente. Glória a Deus, aleluia. Cumprindo-se na vida do apóstolo Paulo aquilo que Jesus disse para os discípulos lá naquele dia, durante aquele jantar que eu contei ontem no devocional. Jesus lá falou para eles que se eles pegassem alguma serpente ou bebessem alguma coisa mortífera, nada aconteceria com ele. E isso se cumpriu então, naquele dia, com o nosso grandioso apóstolo Paulo. No próximo devocional eu vou comentar mais alguma coisa que aconteceu nessa ilha de extraordinário, ok?
Um beijo no seu coração, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.